pessoal, sejam bem-vindos a mais um Maternas. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu tô aqui na companhia da Dani. A Lua tá com alguns probleminhas na internet dela por causa de uma mudança de casa. Então hoje estamos eu e Dani junto com vocês. No próximo a Lua tá de volta. Não se preocupem. Olá, Dani! Oi, Mari, tudo bem? E oi para quem está aí assistindo a gente. E oi para a Lua, que não está aqui nesse momento, que vai fazer falta, mas que eu acho que a ausência dela também me provocou muito a olhar para algo que a gente vivencia o tempo inteiro, especialmente quando a gente tem filhos, né? Que é lidar com esses imprevistos, é lidar com uma realidade que muitas vezes é diferente daquela que a gente planejou, idealizou, estava tudo desenhado, estava tudo, né, muito arrumadinho no nosso imaginário. E aí, de repente, com filhos, a gente começa a perceber que nem sempre a coisa caminha como a gente gostaria, que os filhos adoecem, que tem imprevistos, que a gente não consegue sustentar muitas vezes o plano que a gente mesmo fez, né? E como é difícil lidar com isso, como é desafiador. Então, eu queria falar um pouquinho sobre, né, o que a gente estava brincando, esses desvios de rotas que a gente tem que fazer, esse recalcular essa rota, né, para onde eu vou então, como é que eu vou diante dessa situação, dessa condição que se apresenta. Então, eu sei que você está fresquinha aí de maternidade, mas certamente você já experimentou o que é ter expectativa e como é que é lidar com a realidade, né, Mari? Então, compartilha um pouquinho com a gente, e que eu acho que vai ser muito legal eu ouvir e acho que outras mulheres e famílias também ouvirem, se identificarem com isso. Nossa, Dani, eu acho que eu vivo recalculando a rota aqui diariamente, né? Eu acho que esse é um assunto maravilhoso para a gente trazer. Primeiro, só dizer também que, como você diz, a gente sente falta da Lua, mas a gente acolhe também a ausência dela, como você falou, pensando nessa flexibilidade que a gente tem que ter na vida, né? Eu sempre falo que a vida ela exige da gente flexibilidade, sabe? Então, às vezes, dando uns passos aqui atrás, antes de dizer da minha experiência recalculando a rota, às vezes os pais me perguntam assim, ai, gente, eu falo que não vou ceder, e aí eu tenho que manter aquilo e nunca mais vou ceder, né? Então tem algumas pessoas que são bem rígidas assim com o que elas falam com a criança. Eu acho que, claro, é importante a gente ter consistência na nossa fala, né? Mas eu costumo brincar e falar assim, a vida exige da gente flexibilidade. Então, às vezes a gente vai rever aquele posicionamento que a gente colocou. Às vezes a gente determinou uma coisa para a criança, mas a gente vai rever. E estou dizendo disso porque às vezes se a gente não permite isso com as crianças, também é um reflexo da nossa dificuldade de recalcular a rota com a gente mesmo, né? Com as nossas questões, assim, com os nossos posicionamentos. E aí, para mim, assim, dentro da maternidade, eu comecei a recalcular a rota na gestação mesmo, né? Com várias coisas que foram surgindo, inesperadas. Primeiro, né, a descoberta, então, do meu colo do útero curto, ainda uma rota calculada, então eu vou acompanhar, e de repente isso é só uma questão anatômica e de repente não era, né? Então recebi um diagnóstico de incompetência, isquemia cervical, depois veio a diabetes gestacional. Então, assim, para mim, assim, eu comecei muito cedo, né, desde a gestação, a entender que as coisas elas são, né, elas precisam ser recalculadas o tempo inteiro. Mas na verdade eu acho que a experiência na minha vida que mais me preparou para viver isso na maternidade foi o meu divórcio. Não falo muito sobre isso assim nas redes, não que eu não me importe de falar, não, mas é porque, né, são muitos assuntos para falar. Mas o divórcio do meu primeiro casamento, né?
Então, meu casamento com o João é meu segundo casamento. E eu acho que, como muitas pessoas, né, a gente casa para não separar. Então, o meu divórcio, da maneira como algumas coisas aconteceram e uma ruptura que, ao meu ver, um pouco brusca, foi, para mim, assim, um dos momentos mais fortes da minha vida de recalcular a rota, né? De recomeçar uma vida do zero, porque eu estava morando em outra cidade, apesar de ser de BH, estava trabalhando com algumas coisas lá onde eu morava, que era no Rio. Então eu voltei para BH, voltei a morar na casa da minha mãe, retomei outros trabalhos. Então foi um exercício que eu sinto que depois disso foi uma rota bem desafiadora, assim, né? Passei por um processo de luto e de reconstrução mesmo da minha vida. E aí eu sinto que depois disso eu já recalculei várias rotas. Mas é como se eu soubesse que a vida tá aí para isso, sabe? Não sei se eu tô conseguindo dizer, mas é como se aquela situação tivesse sido tão marcante para mim nesse aspecto, né? Tão claro esse recalcular, que as outras que vieram, não que eu não tenha sentido, como na gravidez, assim, eu senti muito, me assustei muito né, com as intercorrências que eu tive, sofri, senti medo, mas é como se tivesse um espaço também de entendimento, de que ainda vão vir muitas rotas para recalcular. Acho que aí ele passa a ser um território conhecido, né? Um espaço já habitado, assim. E você falando, me lembrei, né? Acho que foi até hoje que saiu um post onde eu contei sobre o processo de morte do meu pai, né? Eu tinha 21 anos de idade quando ele sofreu um aneurisma e ele entrou em coma. Ele tinha 52 anos de idade, então a gente tinha 51 quando ele sofreu aneurisma. Então ele era ativo, vivia bem e eu tinha nele um porto seguro, né, em todos os sentidos, era o meu grande amor, assim. E aí ele ficou inválido do dia para a noite, assim. E era uma fase que eu estava indo para a vida, né, com 21 anos de idade, ainda fazendo faculdade, e foi muito desesperador, assim. Meu Deus, o que eu faço agora? E o processo se desencadeou, né, com o término de um namoro, logo em seguida. E aí me veio realmente assim, meu Deus, todos os meus planos foram por água abaixo. Todos, assim. Nada tinha sobrado do que eu tinha planejado para a minha vida e para o meu futuro. Absolutamente nada. E ao mesmo tempo que isso dá um pânico, né, um desespero de olhar e ver esse horizonte imenso, e você não tem nada ali, né? Ele te mostra o tamanho do mundo e das oportunidades, e isso é muito assustador. E o que eu faço diante disso, né? E é uma super oportunidade também da gente, então, descobrindo como é que a gente pode fazer a partir dessa realidade, né? Então, eu sinto muito que com a maternidade, esses processos vêm também para a gente abrir mão também de tanto controle, Isso que eu ia né? dizer, assim, que Tá diretamente ligado, né? Assim, a essa necessidade nossa de controlar, porque a gente não confia. uhum. Eu ia dizer isso, que por mais desafiador que seja, é, é um presente gigantesco e é muito libertador a gente não ter que controlar, sabe? Foi essa experiência, assim, que eu senti a partir, né, que eu falo que eu renasci de novo, assim, depois do meu divórcio, foi como se eu tivesse morrido e nascido e refeito e recomeçado uma nova vida, assim, uma nova Mari surgiu dentro de mim, e essa liberdade de saber que eu não controlo as coisas. Dá medo, dá, mas é maravilhoso, porque quando a gente acha que a gente pode controlar, a gente está aprisionado, né, Dani? E a gente fica aprisionado mesmo numa ansiedade por controlar as coisas, por saber exatamente o que vai acontecer, né? Achar que sabe, na verdade, exatamente o que vai acontecer. E eu acho que a vida é muito generosa com a gente, sabe?
muitas vezes, no momento em que você tem que recalcular a rota, aquilo parece assustador, aquilo parece quase impossível de, né, de se fazer, mas de repente você fala assim, nossa, que estrada maravilhosa que tem aqui, né? Que presente, olha que maravilha, assim. Então, hoje, né, não só hoje, mas depois de um tempo, quando esse recalcular é desafiador, você vai sentindo gratidão, né, por ter tido que recalcular aquela rota. Então, hoje, esse é o meu sentimento, assim, né? Eu tenho gratidão pela aquela experiência que eu vivi no meu primeiro casamento, tenho gratidão pelo divórcio, tenho gratidão por tudo que veio depois, que faz parte da experiência de vida que eu tenho hoje, né? E quem eu sou hoje vem muito também dessa experiência, né? Não só da minha infância, da minha adolescência, mas também dessa experiência. Então, quando a gente tem que recalcular a rota, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente descobrir coisas novas na gente, né? Sim. E outro processo, né, para mim que foi muito profundo, foi o processo, né, da gestação e da perda gestacional, logo em seguida, assim. E acho que para mim foi tão doloroso porque eu nunca tinha imaginado, assim, não era um plano, eu nunca tinha imaginado passar por isso. Não tinha casos próximos, eu não tinha essa conexão com esse tema, né? Era um assunto que não existia na minha vida. E aí foi um grande susto, né? Me deparar assim, mas como assim? Eu já sabia até quando ia nascer, como é que eu queria o parto, como é que ia ser, como é que ia ser a dinâmica em casa. E aí, de repente, não tem nada daquilo, né? E como é que você olha e como é que você lida, né, com essa situação? E acho que vai dando corpo pra gente para aprender a lidar e confiar que a gente dá conta de desviar, né? Isso falando de coisas maiores, né, e mais profundas, e de coisas muito simples do dia a dia, que eu percebo que também traz muito sofrimento, muito peso, né, para as mulheres especialmente. E eu me lembro a Cecília devia ter 1 ano e meio, mais ou menos, ela pegou uma conjuntivite e ela teve alergia do medicamento, então ela ficou assim 15 dias e o olho dela não sarava. Então eu mudei para a escola e eu tinha, por ironia do destino, eu tinha um workshop que eu ia dar no sábado que chamava A Arte de Ser Leve. E assim, casa caindo, assim, sabe? Eu não conseguia olhar para o material, eu não conseguia construir esse workshop. E a Cecília o dia inteiro comigo, eu precisando sair, enfim, um caos, não tinha nada de leveza. E eu me lembro, era uma quarta-feira, o workshop era sábado. Eu pegar o telefone, ligar para minha mãe e falar, né? Resistir para pedir ajuda. Aí eu falei, o quê? Vou pedir ajuda, né? Liguei para minha mãe e falei, mãe, você pode vir com a Cecília, tá doente, eu tenho workshop. E aí a primeira reação da minha mãe foi, quando? Hoje? Acha, não consigo chegar. Aquilo assim, eu fui tomada de uma raiva. Eu falei, eu não acredito, tô ferrada. Eu sou uma coitada, né? E aí, enfim, aí a hora que eu vi, que eu falei, mãe, então tá bom, depois a gente conversa. A Célia estava tomando banho, tinha colocado ela na banheirinha ali. E eu lembro de ter olhado para ela e olhado para tudo aquilo que eu tinha planejado fazer. E aí eu me fiz a seguinte pergunta. Bom, se tudo der errado, o que de pior pode acontecer? Se eu não conseguir fazer nada disso, nada, minha mãe não vem, a Cecília continua doente, o que pode acontecer? Aí eu fui para a realidade, sabe? Aí eu falei, bom, o que de pior, assim, a maior tragédia que pode acontecer é eu ter que cancelar o workshop com as pessoas, propor uma nova data, se as pessoas não puderem, eu devolvo o dinheiro e acabou, assim. Aí parece que a coisa aliviou dentro de mim, assim, nossa, então assim, não é tão tragédia assim, é possível recalcular essa rota, né? E aí eu olhei e me perguntei, o que eu preciso dar conta então agora? No dia de hoje, sabe? Alanon, Alcoólicos Anônimos, só por hoje. E aí eu olhei para a Cécia e falei, bom, eu preciso dar conta de terminar o banho dela e pensar na nossa janta. Assim, de mais importante que eu tinha que dar conta naquele dia era isso. Ai, Mari, foi tão libertador eu perceber que, assim, tá,
dava, né? E foi muito legal, porque no final das contas eu consegui organizar o workshop e ele aconteceu. Porque eu fiquei em paz, né? Eu falei assim, e foi muito legal para eu trabalhar esse workshop, gente. A arte de ser leve não tem a ver com o que está acontecendo, mas como a gente lida com aquilo, porque o nosso mundo interno vira um caos, assim. Tem que sair do planejado, assim, parece o que está por trás, que medo é esse, que crenças são essas, né? Então, acho que quando a gente traz para a realidade, assim, o que de pior pode acontecer, qual é a grande consequência disso, a gente vai mais com os pés no chão, né? Que às vezes assim, tá, tudo bem se acontecer, se eu tiver que cancelar, se tiver que fazer isso, assim, alguém vai morrer por isso? O que vai acontecer? Né? E eu acho que isso traz leveza para o nosso dia a dia. Nossa, Dani, acho que e isso, né, te ouvindo falar, me veio aqui uma frase assim que eu sempre falei para mim mesma, né, principalmente depois dessa experiência, porque assim tudo está no lugar onde tem que estar, sabe? Tá tudo certo, né? Eu acho que tomar essa consciência de que tá tudo certo faz com que a gente não se coloque no lugar de vítima. Porque, igual você estava contando, né? A gente fica, por que comigo? Né? Claro que em alguns momentos isso vai passar pela nossa cabeça. Eu lembro que quando eu descobri a incompetência cervical, fiquei com diabetes, tive que mudar o planejamento de parto, que eu queria ter um parto domiciliar e por causa da diabetes não podia ter mais. É claro que me veio, né? Por que comigo? Mas tá tudo bem se a gente sente isso. Um problema é a gente ficar nesse lugar, né? E aí, quando eu comecei a pensar, tá tudo certo, não é por quê, né? É o pra quê. Então, pra que eu tô vivendo isso? Tem um pra quê? Foco nisso, né? Foco na oportunidade que eu tô tendo de aprendizado, na oportunidade que eu tô tendo de cura, de evolução. Então, para mim, assim, depois do meu divórcio, isso ficou muito forte, sabe? Não que eu não vá sentir, então, como eu tô falando, quando veio as questões da minha gestação do Matias, eu senti sim, mas qual postura eu vou assumir? Assim, Mari, não quero mais assumir a postura de vítima, sabe? Do porquê comigo, colocar a culpa, a responsabilidade só no outro, sabe? Não, isso está acontecendo porque eu também estava ali, sabe? Né? Quando se trata de relacionamentos, então são duas pessoas, né? Não é uma só. Então acho que assumir esse lugar assim de que tá tudo certo, né? As coisas são como elas têm que ser. E aí o universo, Deus, né? Qualquer que seja a crença da gente, sabe, né? Sabe o caminho que vai vir. E outra coisa que também sempre ficou dentro do meu coração é sempre vai ter o melhor para mim. Então, se isso aqui não é o melhor, é porque ainda vai vir outra coisa que é melhor, né? Então, como você falou do workshop, parecia que ia dar tudo errado, mas de repente, aquilo que você viveu fez com que o seu workshop fosse melhor, com certeza, né? A experiência que você teve nos dias anteriores fez com que a sua postura e até a sua fala, a sua condução desse workshop, com certeza deve ter sido diferente, né? Com certeza. E teve esses dias eu estava com um constelador espanhol, né, no workshop, e ele trouxe uma frase assim que eu adorei, né, que o sofrimento ele vem quando a gente não aceita a realidade. É daí que nasce todo sofrimento, qualquer sofrimento. Quando a gente não aceita a realidade. Então que o grande convite é a gente se manter na presença, na realidade. E pode parecer contraditório e até assim uma atitude passiva, né? Ai, concordar com a realidade. Então, assim, ok, o filho adoeceu, eu tinha gravação, eu tinha um trabalho e mudou tudo. Concordar com a realidade é a única forma de conseguir realmente fazer algo para que aquilo possa ter um outro desdobramento. Porque quando eu ainda estou brigando e a gente fica mentalmente brigando, por quê? Mas, né?
E quando você traz, isso é um processo, porque às vezes a gente vai ficar um pouco nisso, sim, e tudo bem, né? Ninguém concorda assim, olha que legal, deu tudo errado, que bacana, né? Que oportunidade que a vida está me dando. A gente não está nesse nível de evolução, a gente vai ficar com raiva, a gente vai se sentir injustiçada, vítima. Tudo bem passar por esse lugar, porque a gente vai passar, mas a gente vai sair dele, né? E aí olhar para a realidade, assim, tá bom, é isso que tem para hoje. O que eu posso fazer diante disso? Né? Não é e se. Não, e se não existe. É isso. E olhar para a realidade traz para a gente recurso para lidar com aquilo que se apresenta, do jeito que se apresenta. Não mais naquilo que a gente idealizou, planejou. Né? É rasgar o nosso roteiro, nosso planner ali e lidar com a realidade, né? Aí a gente pode enxergar alternativas, Quando eu tô brigando, não tem espaço para solução. Não tem espaço para plano B. A gente está preso ao plano A. Ô, Dani, você já assistiu o documentário do Segredo? Já há muitos anos. E assim, eu sou uma super admiradora e fã da teoria, né, da lei da atração, assim, busco praticar muito na minha vida. E a lei da atração fala, né, sobre isso, assim, sobre a gente não resistir à realidade. Então, quando a gente coloca a nossa energia no aqui, no agora, e aceita as coisas como elas são, bem dentro do que você falou mesmo, não passivamente, né, mas entendendo que aquilo faz parte, as coisas fluem, né? Porque se você fica lutando ali, aquela energia também, ela não se desembola, né? Então, eu lembrei disso agora te ouvindo. E puxando o gancho aqui de novo para a maternidade, eu sinto que diariamente é esse exercício, né? Da gente não. A gente pode até ter uma rota calculada, mas que sempre vai ser possível de ser recalculada, né? E até fiquei lembrando aqui do Waze, né? O aplicativo de rota. Olha só, fiz uma viagem aqui na minha cabeça. Pensando, né, que lá sempre tem mais de uma opção, né? De rota. Então, você tem ali 3 opções e você pode escolher qual que você quer, né? E eu acho que não é à toa que é assim, né? Na nossa vida, será que a gente tem só uma rota, né? Ou será que não tem outra, assim, que a gente pode também se colocar nesse lugar de escolha? Porque às vezes a gente fica naquela rota anterior e fala, não, só essa é que dá certo, é só essa que vai funcionar. E aí o trânsito tá parado, sabe? Teve um acidente no meio. E aí você talvez vai ter que falar, deixa eu ver outra rota aqui, porque essa, né? Ou tudo bem, vou ficar aqui, mas consciente de que eu estou escolhendo isso e, né, de que as coisas, essa rota vai sofrer mínimas alterações aí. Então, acho que o aplicativo, vocês vão muita viagem na minha cabeça, mas é uma metáfora. Eu adorei. Alguns desvios são livramento, né? Adorei. E a gente às vezes só vai entender depois, né? Quando a gente, ok, por isso que o Waze estava me dando sinais para ir para cá, agora eu vou ficar parada aqui. Então, adorei a sua analogia. Acho que encarar a vida com mais leveza e que alguns desvios, eles são muito bem-vindos, né? E o importante é a gente ter clareza, assim, onde eu quero chegar com isso? Onde eu preciso chegar? Onde eu quero chegar, né? Mas o como se chega, ele pode acontecer de várias formas. E poder se permitir, né, transitar nisso e poder ter uma relação com a gente, com a vida, com os filhos. De, poxa, ontem isso fazia sentido, mas agora para que eu estou exigindo isso de mim, do filho? E será que isso cabe para a gente ainda, né? Acho que esses são convites. E a gente falando disso, tem uma coisa aqui na cabeça que algumas, talvez praticamente todas as vezes que eu precisei recalcular a rota, seja na maternidade ou em outros aspectos da vida, eu acho que eu tendo a ir para um lugar de culpa, assim, de achar que aquilo que está acontecendo tem eu devo ter feito alguma coisa errada para essa rota estar sendo recalculada, né? E aí, voltando na analogia do Waze,
Tem coisas que assim, que nada que a gente faça vai mudar que aquela rota vai ser recalculada, sabe? Porque a gente não controla tudo, né? E a gente não é responsável por tudo. Eu tô até lembrando de uma fala sua que, olha só, o tanto que eu confio nesse Maternas, gente. Eu fico aqui expondo, eu fico aqui expondo minha terapia com a Dani. Confio em vocês que estão nos assistindo. Eu lembro, né, quando estava vivendo esses desafios da gestação, eu lembro que a gente fez uma sessão e aí eu estava comentando alguma coisa com você sobre isso, e eu estava ainda com uma sensação de que, assim, que eu tinha que fazer várias coisas para não acontecer mais nenhum problema, sabe? Ou que toda a responsabilidade, né, que o fato de eu ter diabetes, o fato da incompetência cervical, que eu era responsável. Tinha alguma coisa, não só física, né? Não era só o fato de eu ter comido muito doce, mas tinha alguma coisa espiritual também, alguma coisa assim que eu estava fazendo que aquilo estava acontecendo. E aí eu lembro que você falou comigo, né? Aqui a gente tem poder de influenciar as coisas, mas a gente não é tão poderoso assim, não. Não é 100%, né? Tem coisas que a gente não tem mesmo acesso a elas, né? Do porquê que elas estão acontecendo. Eu acho que não foi, é duro pensar sobre isso, porque quando a gente acha que eu sou, e aí eu fui identificando isso em mim, assim, quando eu acho que eu sou culpada, na verdade esse lugar de culpa ele também me dá controle, porque se eu sou a culpada, então eu posso mudar, eu posso refazer, né? Mas se eu também não me coloco nesse lugar de culpa, de que eu sou a única responsável, eu tenho que abrir mão do controle, né? E não é nem só controle, Mari, eu tenho que abrir mão da minha importância. Uhum. Porque é um lugar de muita importância que a gente se coloca, né? E é um processo mesmo que a gente passa e que a gente às vezes traz, né, para nós. Eu lembro quando eu passei pelo processo do Joaquim, eu lembro de uma sessão na terapia também, eu chorar e falar: o que que eu fiz? De perguntar para o médico: o que que eu fiz? Né? Eu descuidei da alimentação, foi isso? Eu queria encontrar, assim, onde eu errei, como que meu corpo rejeitou essa criança. E parte minha não queria ser mãe. Comecei assim, viajar, aí com a possibilidade de ter um câncer, né? Por conta da gestação molar. Meu Deus, eu sou uma farsa, porque eu tô provocando um câncer em mim. Então, onde tá essa raiva que eu não consigo enxergar? Né? Assim, nossa, por quê? E aí você para e olha assim, calma. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Tem um quebra-cabeça aí, que é algo coletivo, que é muito maior do que o meu querer individual. Tem uma força coletiva. O que precisa acontecer no outro nível? E que muitas vezes, aí sim a gente está a serviço daquilo, né? Aquilo é um processo de cura para mim e para o sistema. É que a gente não sabe ainda, enfim, Sutileza. são sutilezas, a gente não tem essa certeza. Mas eu acho que isso é muito legal que você trouxe, né? Acho que para a gente começar a finalizar o nosso papo, de que a gente sim precisa, acho que é legal planejar, a gente não vai viver como se não houvesse amanhã, não é isso. A gente vai viver com planos, com objetivos, né? Mas que a gente não precisa se prender a eles e que nem tudo que dá errado porque a gente não fez direito ou porque a gente não merecia aquilo, né? Mas não, tem uma realidade, como é que a gente pode olhar para essa realidade, como é que a gente pode colocar os pés no chão e fazer a partir disso, né? Então, são convites também para a gente ser mais livre. E isso sim tem poder, isso sim tem força, né? Essa liberdade. E assim, pensar que os nossos filhos, né, eles estão nesse lugar de compartilhar com a gente essa experiência de aprendizado, né, de recalcular a rota, que essa também é uma lição maravilhosa que a gente oferece a eles quando a gente tem que lidar, né? A gente está ensinando para eles que a vida é feita de mais de uma rota. E foi lindo você trazer isso, Dani, sobre esse aspecto de que, assim, que a gente pode planejar, a gente pode ter expectativa, né? Eu lembro que uma vez desabafando, assim,
sobre essa perda de vários planejamentos na gestação. Mesmo uma pessoa me falou, eu acho que a gente não pode ficar planejando as coisas. E assim, eu disse para ela, olha, eu acho que eu desconheço alguém que não planeje, sabe? Como não planejar, né? Viver numa gestação, como que você não planeja? Você mesmo compartilhou, você já tinha planejado o parto, já tinha planejado, né? Nome, enfim, a gente planeja, é natural, né, do ser humano e faz bem também. Então, acho que a gente também não tem que buscar. A leveza é uma coisa, a gente falar que a gente não sente nada e que a gente também não vai pensar e não vai ter expectativa e não vai sentir quando as coisas acontecem, acho que é tirar a nossa humanidade, né? Isso, na verdade, é uma fuga e é uma das possíveis máscaras de quem não quer lidar com a sua dor. Então, e aí é viver, não existe amanhã. Na verdade, parece liberdade, mas é uma grande prisão, porque aí eu não me permito me apropriar das coisas. Se é alegria, alegria, se é dor, é dor. Também é uma fuga da realidade, né? Mas com uma outra cara. Ai, muito bom! Mas sentimos falta da Lu aqui. Lua, volte! Volta a internet para a Lu. É isso, vamos fazer uma rede aí de energia para a Lua, né? Para a internet da Lua voltar, que a gente sente bastante falta das colocações dela aqui também. Tenho certeza que vocês que estão assistindo também sentiram, mas tá tudo certo. Não tem problema nenhum a gente ter recalculado a rota desse Maternas também, com essa experiência, né? Um beijo grande para vocês, Dani, muito obrigada por ter me acompanhado nesse episódio aqui do Maternas e até o próximo, pessoal. Um beijo, Mari. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.